e perguntar como é que foi a resolução da lista. Hoje, dia 10/8, só para registrar na gravação. Nossa terceira aula. Matheus falou que bugou na questão de número 5. Se a 10 tem resposta, o Luca pergunta. Todas têm resposta. Isso eu posso garantir. Fala, Lucas. Vitor, desculpe. Então, eu tive muita dificuldade não necessariamente com as questões da programação, mas sim com o enunciado de algumas questões. É proposital. Como que é, professor? Desculpa. É de propósito. Enunciado é de propósito. Certo. Enfim, era isso o comentário que eu queria fazer. Principalmente teve 3 questões que eu tive dificuldade de entender. É engraçado que eu tô me ouvindo, aí eu desconcentro. Eu tive um pouco de dificuldade para entender o que estavam pedindo exatamente. Enfim. Fica tranquilo, isso aí é uma questão que você vai adquirir com o tempo. É com exercício mesmo que você aprende a ler, igual aqueles exercícios de física, lembra? Quando você fazia aquele exercício de física no 2º grau, matemática, você tinha que ler, tirar o que interessava para sua conta, separar, aí você conseguia fazer fácil. Mas antes de ler, interpretar, você não dava conta. Agora, vocês estão reaprendendo a ler e reaprendendo a interpretar em cima de ferramentas que vocês aprenderam. Por hora, vocês aprenderam uma ferramenta de entrada e saída de dados. Então, tudo. Entra um dado, processa alguma coisa e sai um dado. Então, aí é que a gente está trabalhando, né? Mas pode ficar tranquilo, ainda vai ter questão difícil. Essas questões são todas facinhas mesmo. Elas são só para realmente trazer essa noção de entrada e saída de dados, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui para a gente poder fazer uma leitura. Mateus, a 10 não tem complexidade nenhuma. Ela é simples até. Inclusive a fórmula está nela. Ela é só para colocar palavras a mais para vocês ficarem impressionados, mas nada demais. Você pode resolver a 10 em sala, professor? Todas. Vamos mostrar aqui e a gente resolve elas. Vamos dar uma lida primeiro, só para a gente poder entender. Né? Se for o caso, eu já abro o Colab ali e a gente faz ela juntos aqui, né? Deixa eu só dar um zoom, que eu acho que fica mais fácil vocês lerem aí também. Consegue ver aí, né? Beleza? A nossa número 1 aí é uma historinha, né? Um proprietário de uma empresa ABC, LTDA, ficou sabendo do BIA, do UFG, e precisa de um programa de computador para calcular o novo salário dos seus funcionários e um modo mais inteligente. Eles iriam receber a partir do mês que vem um aumento, sabendo que o aumento do salário... A parte toda essa é só historinha. Bom, então isso aqui, historinha. Então vamos lá. Sabendo que o aumento do salário para todos os funcionários será de 25%, como que eu aumento 25% em um número? Deixa eu pegar aqui o... Multiplica por 1,25. Isso, posso multiplicar por 1,25. Vou pegar aqui o Excel aqui, porque eu acho que ele resolve todas essas questões, resolve no Excel, para mostrar mais fácil. Porque, na verdade, o ideal é que você já saiba respondê-las de uma forma, né? Ache o processo para que ela possa ser executada. Deixa eu ver se eu colocar aqui, não dá para ver. Deixa eu compartilhar uma tela, porque aí eu posso fazer intercambiar o programa com uma das possíveis soluções. Eu acho que é essa aqui. Vamos
Vamos ver. Legal. Acho que agora o Excel entra na frente. Aí. Então, olha só. Primeiro, vamos fazer essa conta no Excel aqui, só para a gente ter certeza, né? Porque aí você tem certeza que a conta fica certa, né? E a questão, posso já dizer que se você continuar lendo as questões, a questão 2 também tem a ver com a 1. Então ele quer lá um funcionário. Ele quer pegar o salário do funcionário, colocar o salário dele de R$500 aqui de salário para ele. Eu quero saber um aumento para esse funcionário, vou fazer um aumento de 25% para ele. Eu acho que é só isso a questão, só terminar a leitura aqui. Faça um programa que lê o valor atual do salário do funcionário e informar o seu salário a crescer de 25%. Então, o programa vai ter uma variável que pergunta o valor do salário, né? E já vai aumentar 25% nela. Então, ele só pede o salário da pessoa e calcula os 25%. 25% é a mesma coisa de eu pegar o salário e posso fazer umas contas de alguns jeitos. Uma delas é multiplicar por 1, que é o 100%, né? Mais os meus 25% também dá certo. Para fazer a conta do aumento dos 25%, né? Ou seja, se eu conseguir entender e fazer isso aqui num Excel, né? Ó, entendi a fórmula, entendi do que eu quero fazer. Então, entendi aqui, eu consigo transpor para o programa, né? Vamos fazer esse no programa, só para, né, fazer aquele... Deixa eu abrir aqui um Colab. Eu tirei aqui o comentário, deixa eu só abrir aqui de novo, só para ler o comentário, né? O pessoal falando aqui na multiplicação de 1,25, é exatamente isso mesmo, né? Eu fiz daquela forma ali para vocês entenderem por quê. Porque eu não vou multiplicar por 1,25, porque o segundo exercício eu já posso aproveitar o código, tá? Eu coloquei 25 dividido por 100, tá errado? Não, não tá errado não, Leia. 25 dividido por 100 é 25%, né? Dá certinho também. É o valor do aumento, né? Exatamente. Aí o Gabriel comenta que ele tem que considerar o salário mais o aumento, né? Porque, na verdade, é o salário com o aumento, que é o salário que vai pagar a pessoa, né? Com o aumento. Se só jogar os 25%, realmente a pessoa ganha só 25% do que ganhava. Aí, em vez de ser aumento, é diminuição, né? Reduziu o salário. Então, aí fica chato. Então, vamos abrir nosso Colab aqui. Não é bem o tipo de aumento que o funcionário tinha em mente. Esse aumento é aumento de lucro para o patrão, não é aumento de salário para o funcionário. Aí muda o perfil, né? Estou abrindo aqui no Colab, vou dar um zoom no Colab aqui para facilitar para vocês visualizarem. Beleza. Bom, então, o que é a primeira coisa que a gente precisa? A gente precisa de receber o salário do funcionário, né? Ou seja, solicitar o salário do funcionário de modo que digite o salário do funcionário. É isso? Então, para isso é um input, não é? Input, salário do funcionário. Então tá, eu tenho que receber o salário do funcionário. Mas vou receber para onde? Vou receber para uma variável chamada salário, né? Só que o salário é um número. Que tipo de número que ele é? Isso mesmo. Float. Float, né? Tem que ser vírgula alguma coisa, né? Então, com isso ali, a gente recebeu o salário, né? O salário é um número que vai ser convertido em flutuante e vai estar na variável salário. E aí, eu vou colocar aqui novo salário, que é um local onde a gente vai calcular essa alteração do salário, tá? Então, novo salário é o salário antigo, acrescido de quantos por cento? O salário mais, né? Vezes aqui. Vezes 1 mais
o meu 25%. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar uma variável chamada aumento. E nessa variável chamada aumento, eu vou colocar aqui os 25. Escreve até assim, escreve 25%. E depois eu vou fazer uma alteração por conta do segundo exercício. Aí eu vou pegar aqui e vou colocar isso aqui, ó, aumento dividido por 100. Pronto. Só para a gente falar que a gente tem o aumento em porcentagem e multiplicado aí pelo salário, ou seja, fazendo essa ampliação no valor do salário, né? Professor, esse número 1 aí é a primeira linha? Esse 1 aqui? É. Não, esse 1 aqui é o mesmo 1 que a gente fez no Excel, lembra? Aqui, ó. 1 mais... Acho que ficou pequeno, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu puxar aqui a... Aí ele está puxando os dados lá do Excel? Não. Eu só estou mostrando para mostrar a fórmula que nós utilizamos aqui e todo mundo concordou. Então, ó, aqui a gente fez o seguinte, 1 mais o valor em porcento, tá? Aqui. Por que a gente fez isso? 1 mais o valor por cento é a mesma coisa de eu multiplicar por 1,25. Não é? 1 mais 0,25 aqui é a mesma coisa de eu multiplicar por 1,25. Se eu quisesse até fazer isso aqui ficar idêntico lá, ó, tirar essa formatação de porcentagem aqui e colocar uma formatação geral, olha lá está 0,25. Eu vou colocar 25 agora, e ao invés de eu colocar aqui assim, eu vou fazer idêntico ao que a gente fez lá. Dividir por 100 aqui, ó. Bom, então, o que acontece? Esse número aqui é o salário, que é esse azul. Esse número aqui é o meu aumento, que é o verde. Como é 25%, aqui está 25, ele está pegando 25 e dividindo por 100. 1 mais 25 dividido por 100, que é 0,25, dá 1,1,25, né? Então, é a mesma coisa. Eu posso até substituir isso aqui, ó, por isso aqui, ó. E o pessoal fala, aumentei 1,25. É idêntico a isso, só que eu não estou fazendo dessa forma. Eu estou fazendo com fórmula. Por que eu estou fazendo com fórmula? Copiei lá. Por que eu estou fazendo com fórmula? Porque depois, o exercício número 2 pede para eu só fornecer o número. Escolher quantas vezes, o aumento em porcentagem eu tenho. Não é um aumento fixo, né? É um aumento variável. Então, aí eu posso simplesmente utilizar ele. Eu estou fazendo um exercício e ganhando outro, para mostrar para vocês, tá? Então, a gente tem um número aqui e a gente tem aqui isso aqui, que é o valor vezes 1,25. Tá entendido, Rosimeire? Eu ainda não entendi, porque naquele outro vídeo básico que o senhor fez no sábado, tinha um exercício que tinha 1, e eu não consegui entender de onde que vem esse 1 ainda, e ainda não entendi. É uma conta de porcentagem. Vou fazer ela aqui de forma separada para você, ó. Sim, isso eu entendi, mas como que lá no programa ele vai ler esse 1? Do mesmo jeito aqui. A gente está colocando 1, ele está somando, é 1 mais. Ele soma 1 mais um número. Ele soma 1 mais, olha, isso aqui dividido por 100, ó, dá 1,25. É só entender que o principal é o quanto você vai aumentar. Quando eu aumento alguma coisa em porcentagem, eu tenho que considerar o 100%, que é o valor que eu tenho, mais o aumento. Então, assim, ó, se eu quero dar um aumento de 25%, significa que eu quero manter o meu 100% mais 25%. Então, é 1, que é o 100%, mais 25%. É o 1 inteiro do salário, né? Inteiro, um salário, né? É um salário mais a quantidade que eu aumentei. Então, aqui é exatamente isso, ó. É o salário. Esse 1 é o salário. E esse aqui é o aumento que eu estou dando, tá? Inclusive, quando tiver alguma dúvida, no sentido, igual você comentou aí agora, eu vi no vídeo, não entendi, mas também não perguntei. Não faça isso. Eu já tinha te perguntado muita coisa. Não. Segurei.
Eu respondi acho que a maioria aí que eu respondi, sabe que eu respondi de madrugada, de noite, de manhã, tudo. Não, é importante para mim que vocês aprendam, não preocupe não. Né? Se eu não conseguir responder, eu respondo depois, tá? Teve gente que mandou para mim, às vezes, 2 horas da manhã, eu só consegui responder 6 horas, mas é porque na hora não dava, 2 horas da manhã, às vezes a gente dorme também. Então, mas a gente está tentando responder para ajudar e não precisa se preocupar, não. Pode perguntar. Inclusive, pode perguntar até no fórum, ou seja, na aula lá, por exemplo, de hoje. Vou pegar esse vídeo aqui da aula gravada e colocar lá. Na aula gravada, pode ser que você tenha alguma dúvida e a gente insere lá embaixo as perguntas. Vou mostrar lá no próprio Discord. Desculpa, Discord não, no próprio Classroom. E aí, nem só eu que respondo, sabe? Mas os colegas também que às vezes conseguiram entender, ou que também tiveram dúvida, pode também acrescentar, e a gente aproveita isso, tá? Vamos usar essa política todos, tá bom? Vai ser legal. Mas está entendido agora? Alguém mais teve dúvida, pessoal? Pode se manifestar, fique à vontade. Todos estão aprendendo aqui. Não tem problema algum. E não é vergonha ter dúvida. Eu queria perguntar uma coisa. Eu fiquei confuso com relação à diferença de você colocar a vírgula ou de você colocar aquele mais STR. Porque na prática eu vi funcionando igual. Eu não entendi quando que talvez teria uma diferença. É igual. O que eu coloquei lá é para mostrar que são duas formas de fazer a mesma coisa. Ah, então eu entendi. Obrigado. Aqui sempre vai ter mais de uma forma de fazer a mesma coisa. E aí, quando você estiver usando, aí você fala assim, é melhor eu usar desse jeito porque eu preciso disso. Ah, não, eu vou fazer de outra forma porque agora eu não preciso disso, tá? Gabriel, tu quer perguntar? Estão conseguindo me ouvir? Conseguindo. Ei, Vitor, o que pode dar uma diferença nisso daí da vírgula ou da soma é, por exemplo, porque ali com a vírgula funciona quando você está fazendo na função print, né? A do print, uma string com alguma coisa e depois uma variável. Aí funciona sim no print porque é assim que o print funciona. Ele pega, empacota esse negócio aí separado pelas vírgulas e imprime tudo. Mas se, por exemplo, você quer pegar e fazer isso não dentro do print, mas em uma outra variável, por exemplo, não vai funcionar, porque esse negócio da vírgula, a gente vai ver depois mais para frente, vai ser uma estrutura de dados. Por isso que a gente não consegue botar uma vírgula, tem que botar o ponto, né, para ser 1.25, porque essa vírgula no Python vai gerar uma outra estrutura de dados, que a função print aceita, certo? Mas então lá no print, vírgula, mais, ou até um negócio mais emocionante que o pessoal botou ali no grupo, usando até f-string, o negócio, né, emocionante ali, funciona sem problema. Só vai mudar se você estiver usando numa variável igual a, né, então é melhor você usar o mais mesmo, beleza? Aliás, não vai funcionar com a vírgula aí nesse caso, beleza? Obrigado, tá, gente? E funciona bem também, porque dessa forma é a última resposta. Vírgula, o número lá, ele está sendo o último número a ser apresentado. Se você quisesse colocar em outra posição, também aí você teria que ter mais controle sobre o seu número. Aí o string faz sentido também. Ah, certo. Porque eu tive essa dificuldade mais para frente, quando eu queria colocar alguma coisa escrita, tipo assim, o resultado será... Aí colocar o número 10 e depois voltar a escrever reais no final. Uhum. Tanto que, assim, meus exercícios ficaram... O valor será em reais, aí colocava o valor no final, porque eu não consegui colocar o número no meio de coisas escritas, então ajudou demais, gente. Obrigado. Beleza, isso mesmo. Vamos usar aqui, você vai ver. E tem o Lucas Brandão que falou aí do f-string. F-string é formatar de string, ou seja, você quer formatar string. Né? E aí o Gabriel falou da emoção, aí o Lucas também. Isso é uma coisa que no C é o print, tá? Printf, no C. Para quem já mexeu com C, era o printf. O print nunca era simples no C, porque ele já era um printf. Por isso que o Gabriel falou da emoção aí, porque
é um pende mais emocionante mesmo, porque você tem mais controle. Mas quanto mais controle, mais dificuldade de se usar, né? Menos automático. Então, perfeito aqui, já temos aqui, então vamos. Já entendemos no Excel, então a gente consegue entender aqui, né? Dessa forma, então, a gente tem certeza de que na cabeça nossa já está funcionando. Uma coisa vocês perceberam, o código funciona primeiro na cabeça da gente, depois lá. Isso é uma coisa importante. Às vezes as pessoas acham que é digitar. Ah, só digitar ali vai funcionar. Primeiro funciona na sua cabeça. Por que eu abri o Excel? Para mostrar para vocês como é que a gente faz a conta. Eu não estou preocupado com a programação. A programação é uma ferramenta de eu ensinar o computador a fazer isso. Mas eu preciso primeiro de entender como que eu faço. E para ensinar ele, né? Eu estou ensinando o computador a fazer. Então eu preciso saber como é que faz. Isso é uma coisa que vocês vão sempre usar, principalmente no IA. Primeiro você sabe fazer, depois você ensina o computador. Primeiro você cria a estratégia, cria o modelo mental na sua cabeça, depois você passa esse modelo para o computador e ele começa a usar. Tá? Vamos fazer então a impressão. Ó, print. Vou fazer um print aqui, novo salário. Novo salário. Opa. Fazendo o print novo salário. Só vai ficar aparecendo as mensagens do Discord aí, tá? Novo salário, vamos conectar aqui. Conectando. Primeira execução pode demorar um pouquinho, porque conecta, inicia. Então, olha lá. Qual o salário do funcionário? Vou fazer o mesmo aqui para ter certeza que nosso Excel fez a conta certa, né? 1.875. Só voltando no Excel, só para mostrar que o número era 1.875 mesmo lá. Né? Ou seja, a gente tem aqui o salário do novo funcionário. Bom, serve assim o programa? Serve, está funcionando. Mas você pode fazer ficar mais bonito, não pode? E aí, para isso, a gente vai chamar de refatoração. Deixa eu só... Eu fiz um videozinho só para mostrar para vocês que existem algumas coisas. E uma delas chama refatoração de código. Isso é um negócio muito normal. A refatoração de código, o que, que ela faz? É exatamente você pegar e ir ajustando o seu código para ele ficar melhor, mais intuitivo para você, mais funcional para o seu cliente, tá? Então é por isso que eu peguei e estou falando de refatoração de código. Fiz questão de mostrar até o livro de refatoração porque vocês saberem que isso existe. Eu coloquei isso dentro de acho que daquele vídeo de absoluto zero lá, sabe? Justamente para facilitar. Vou ter que fechar o Discord. E aí, assim, beleza. Você quer refatorar para esse aqui ficar legal. Então, vamos lá. Né? Print. Eu quero escrever lá, por exemplo, ó, o salário do funcionário será de... Beleza. Opa. O salário do funcionário será de... Beleza, salário. Acho que não fechou aqui, não. Olha lá, o salário do funcionário será de 1.875. Funciona? Também funciona. Mas se eu quiser escrever reais lá no final? Essa é a dúvida que a gente comentou agora há pouco. Se eu quero escrever reais, então a gente pode escrever aqui, ó. Deixa eu fazer uma troca aqui, peraí. Só vou trocar aqui de...
O Pedro está falando, é só clicar na setinha para cima e clicar o botão direito no Discord para silenciar ele, né? Porque, na verdade, acabo tendo que manter ele ativo aqui, porque às vezes chega mensagens importantes, então por isso que a gente acaba tendo que deixar ele, né? Então, a gente está... Eu troquei vocês de tela, aí na outra tela não vai ficar aparecendo Discord para não atrapalhar o raciocínio aqui de vocês, tá? Deixa eu só chamar aqui a nossa aba que a gente estava rodando aqui. Beleza. Então, aqui a gente tem o salário do funcionário será tal. Isso aqui já resolvemos o exercício, né? Então, assim, vamos inserir aqui mais o reais, né? Para isso, eu vou fazer uma conversão aqui, ó. Converto para string, str. Então, eu posso escrever aqui de... Aqui já tem o espaço. E aí eu posso colocar aqui o reais. Vou dar um espaço aqui no reais, porque senão ele junta o número com o texto. Vamos ver como é que fica. Salário de funcionário sai de R$ 1.875, né? Então, aí deu para entender, né, o porquê que a gente estava utilizando aí essa conversão para string, né? Para que a gente possa ter mais controle sobre a formatação do texto, escrever o texto do jeito que a gente quiser e do jeito que a gente pretender. Com isso, a gente respondeu 2 questões em uma. Olha só. A questão número 1 pedia só um aumento de 25% para qualquer um. Mas a questão número 2, ó, na verdade, ele está pedindo para você acrescentar ao programa anterior a possibilidade dele informar não somente o salário atual do funcionário, mas também o valor percentual que deve ser acrescentado. Ou seja, agora ele quer botar qualquer porcentagem. Por isso que a gente fez essa adaptação lá no programa. Ele já está pronto para isso. Olha só. O que eu preciso de alterar nesse programa para ele fazer isso? Isso aqui pode ser uma pergunta legal, não é? Temos o programa tal, altere ele para que você possa fornecer qualquer aumento de salário. Como é que você faria? Qual a linha você modificaria? A segunda, para ter uma entrada em que você possa inserir o aumento. Perfeito, exatamente isso. Deixa eu ver se fica muito ruim para vocês. E aproveitar para ensinar para vocês uma questão aqui também, né? Tem como você também, dentro aqui da própria interface aqui, vir aqui em configurações e escolher a modalidade Dark, por exemplo. O pessoal está trabalhando muito à noite aí, né? E aí, para não queimar a vista de vocês, tá? Então, se você estiver trabalhando muito à noite e tal, aí o ideal é que você coloque nesse modo noturno aqui para você poder programar. Fica muito ruim para ver aí? Ou tá tranquilo? Tranquilo. Eu prefiro no Dark, mas o pessoal às vezes reclama que no Dark é pior no vídeo para assistir. Então, por isso que eu acabo deixando no modo sem ser Dark. Eu voltei o Zoom só para mostrar isso aqui, porque dentro do Zoom eu não estava conseguindo entrar no configurações, estava tampando o menu, tá? Bom, então, voltei o Zoom aqui, é porque estava sumindo a palavra configurações aqui por causa do Zoom, tá? Então, assim, ó... Professor. O Lucas já achou melhor a aula só da mudança do Dark ali. Obrigado. Pode falar.
Se você colocar a configuração do editor como Monokai, ele também ele fica mais coloridinho, é mais fácil de ver, no modo Dark. Ah, tá, naquela outra versão lá do Dark, né? Ó. Costuma ser mais fácil de ver para quem tem mais dificuldade. Eu só consigo Aplicativo? usar assim. Não, você deixa no Dark e aí volta na parte de baixo, configuração do editor. Ali em editor, embaixo de site, tem o Monokai, embaixo do Default Dark. Aí ele fica mais visível. Ah, tá. Por experiência própria, eu só consigo Muda usar o padrão assim. de cores, né? Muda o padrão de cores. Aham. Beleza. Vamos, então, mais uma ampliação aqui no nosso código. Mais uma refatoração, né? O que eu pedi da linha 1, do exercício 1 para o 2, é uma refatoração. É só você chegar aqui e falar, então tá, eu vou querer só isso aqui, né? Ó. Valor percentual do aumento. Beleza. Ao invés de eu fornecer um valor fixo, eu vou solicitar o valor. Então, só solicita ali o valor percentual do aumento. Solicitei. Vou colocar o mesmo número para ter certeza, né? Deu certo. Para dizer que eu não, né, que tem um erro aí, vamos colocar um outro valor, uma outra porcentagem, 50% de aumento, 2.700. Pode falar, Vitor. Então, eu fiz basicamente assim, praticamente igual. E, no geral, tem dado certo. Porém, tiveram alguns casos, eu até mostrei isso para a Isadora ontem, que eu coloquei de valor aí, salário do funcionário, 400 e aumento de 10%. E aí foi para 440, vários zeros e um 6 no final. Ficou esse detalhe. Uma casa decimal bem longe, mas não ficou precisamente correto. E eu não entendi por quê. Mas na maioria dos resultados estava dando tudo certo. Não se preocupe por hora. Esse é o motivo que usaram o F-string. O F-print aí. O F-string para converter. Porque aí você consegue escolher o número de casas decimais. Bota 2 e aí fica tudo bonitinho, tá? Eu até aprendi a fazer isso, porque eu fiquei curioso com isso daí, mas eu não entendi a razão. A curiosidade mas a Dora me ajudou a aprender essa parte das casas decimais ontem. Perfeito. Muito obrigado. Então vamos continuar a nossa leitura aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Então conseguimos responder a questão 1 e 2 saiu de graça, né? Porque na verdade o jeito que a gente construiu a 1, a 2 eu só pedi uma refatoração. Então é exatamente isso. A questão de número 3, para não atrasar muito, senão vai atrasar, eu vou dar uma acelerada, tá? Não vou ficar executando tudo. 3. Crie um programa que lê o ano do nascimento de uma pessoa e o ano atual. Calcule e mostre qual a idade da pessoa em anos, a idade da pessoa em meses e a idade da pessoa em dias. E o dia da pessoa em semanas. Isso é só uma conversão, só conta, né? Acho que ninguém deve ter tido dificuldade com isso aí, porque, na verdade, o que você vai fazer é fazer uma leitura do número da data atual. A gente não usou nem função para capturar a data atual do computador, né? Você poderia ter feito isso. Então, o que a gente está fazendo? A gente pegou a data atual digitada, o ano atual, né? E aí você faz a comparação. E aí você pode falar qual que é o dia, qual que é o mês, qual que é o ano. Aí pronto, aí você conseguiu fazer as contas, né? Baseado no dia, baseado no mês, baseado no ano. E aí você foi fazendo as contas. Alguém teve dificuldade de fazer isso? Praticamente a mesma conta de cima. Só que você vai subtrair, em vez de fazer porcentagem. Você vai pegar o ano atual menos o ano do aniversário da pessoa e fala, você tem tantos anos. Aí você vai lá e calcula. Pode falar, Vitor. Tá conseguindo ouvir? Fui eu que levantei a mão agora. Sim. Nessa daí eu tive uma dificuldade, porque, por exemplo, quando você pede o ano de nascimento e o ano atual,
somente, se a pessoa ainda não fez aniversário, ele aumenta um ano na idade dela. Dia deu uma diferença de um ano. E aí eu fiquei tentando resolver isso, e quando eu fui ver, o meu quarto estava enorme e ainda não estava dando certo. Aí eu desisti e deixei do jeito mais simples mesmo. Essa funcionalidade aí, essa função, esse programa, ele tem esse erro. Mas não tenha problema. Pode executar ele com esse erro. Você vai executar ele com um erro. Eu até tinha conseguido resolver. Aí os anos estavam corretos, os meses também estavam dando bem preciso. Porém, no dia, estava dando um erro aí de 15 dias para menos para a pessoa. E aí dava mais ou menos 2 semanas também. Aí eu já chutei o balde e fiz do jeito mais fácil. Não, a ideia desse aqui, por hora, é de vocês fazerem ele. Esse aqui é um exercício que era para você fazer e dar um erro, e você perceber o erro, e perceber que você ainda não tem ferramenta para resolver esse erro. Nós vamos usar uma outra função, e aí mais adiante a gente vai trabalhar com datas, e aí vocês vão usar essa função para datas. Por hora, seria simplesmente fazer uma subtração, né, do mês atual para o mês que existe. Porque você ainda tem outros fatores, a gente tem pessoa que citou bissexto, tal. Tem outros fatores que vão dar problema, tá? Então, por hora, na verdade, era exatamente fazer e ver que você fez, mas ficou bugado. E aí você fala assim, mas como é que eu vou arrumar para fazer isso certo? É uma questão de programação, ou seja, fique tranquilo. Muitas vezes você vai fazer no programa uma coisa que vai estar aproximada, mas não vai estar certa. A IA vai ensinar vocês isso, muito. Vocês vão fazer muita coisa, assim, vai ficar bugado, não vai dar certo em tudo, em 100% das vezes, mas dá certo em 99%, tá? Isso é para diminuir o estresse de vocês, de que realmente tem que ficar certo 100% das vezes. Fiquem com menos estresse. Tudo aqui é aprendizado, né? Então, o Matheus está pedindo lá para fazer collab. Foi uma questão que eu tive dificuldade com o enunciado. Eu resolvi isso no print, escrevendo sua idade. É no máximo. Aí, ó, resolveu. Né? Não é nem gambiarra que a gente chama isso. É um ajuste técnico só. Né? Você fez um ajuste. Importante é que você entenda que nem sempre você vai resolver 100% das vezes. Você vai ver que para a gente cercar alguns problemas vai ser bem complexo. Mas a ideia é que comece a entender isso, tá? O que a gente está fazendo nesse exercício aqui, nessa primeira lista de exercícios, é começando a formar em vocês uma nova mentalidade, uma mentalidade de desenvolvedor, tá? Esse é bem simples, eu acho que nem compensa eu refazê-lo aqui, não. A ideia é só subtração mesmo. Aqui que é esse exercício? É perguntar o dia de hoje, a data de hoje, o mês de hoje, perguntar o dia do aniversário, o mês do aniversário, o ano do aniversário e fazer as subtrações. Não é mais nada do que isso, tá? E aí você consegue... O resto é só continha básica. Se ainda se permanecer a dúvida, vocês podem mandar lá que eu encaminho para vocês a solução, ou até grava um vídeo com a solução, porque senão a gente não vai chegar no objetivo que a gente tem hoje. E eu até já mandei postar automaticamente o exercício para vocês aí. O 4. Pedro comprou um saco de ração com peso em quilos. Ele possui 2 gatos, para os quais fornece a quantidade de ração em gramas. A quantidade diária da ração fornecida para cada gato é sempre a mesma. Faça um programa que receba o peso do saco de ração e a quantidade de ração fornecida para cada gato. Calcule e mostre quanto resta de ração no saco após 5 dias. É muito tranquilo, né? Também. Porque o que você vai fazer? Você vai pegar lá a quantidade de quilos da ração, você vai somar essa quantidade de quilos da ração que se tem e fazer a subtração da quantidade do gato vezes 2, né? É só uma fórmula matemática mesmo, só para executar a matemática. E aí você vai lá e vai multiplicar por 5 dias, né? Em 5 dias vai gastar tanto, ou seja, em 5 dias vai ter quanto, né? Essa aí é uma que a gente vai fazer ela mais aprimorada, mais adiante, que ela aí vai... por que esse exercício está aí? Porque a ideia é que a gente depois comece a trabalhar isso num negócio chamado progressão. Então, a gente vai usar uma estrutura chamada laços de repetição
para a gente calcular. E aí você vai fornecer em 5 dias, em 3 dias, em 2 dias, ele vai calcular sozinho, mais adiante, né? Mas a ideia é que você entenda a lógica agora. Qual que é a lógica? A lógica é, eu tenho uma entrada, a quantidade de ração somada, né, é um pacote lá de ração, e vou dividir para 2 pessoas, 2 gatos. E esses 2 gatos, o que acontece? É um gasto em X dias, né? Então, eu tenho a quantidade de gasto diário vezes o número de dias. Depois, é simplesmente uma alteração. Acho que o pessoal não deve ter tido dificuldade, né, em executá-lo. Se a minha proposta é, faça no papel antes. Se um exercício tiver difícil, escreve no papel. O que você faz? Aqui, 2 quilos para os gatos gastam 100 gramas por dia, então dá 200 gramas por dia, vezes 5 dias, 2 vezes 5, 10, gasta 1 quilo, né? Beleza. Vamos ver a 5, qual que foi a dificuldade? A 5, a dificuldade dela provavelmente chama-se variável, né? Que é uma coisa que pegava todo mundo no 2º grau. Ler 2 valores, A e B, e trocar os valores de forma que a variável possua o valor do B e a variável do B possua o valor do A. Esse aí é um negócio bem tranquilo. Aí, o que eu preciso para eu trocar 2 valores? Eu provavelmente devo precisar de uma terceira variável chamada variável auxiliar, não é? Vou fazer essa porque essa foge um pouquinho da lógica do que é normal realmente para vocês, né? Só remover esse daqui. Bom, essa aqui é a proposta em que a gente tem uma entrada, né? O valor A. Vou colocar o A mesmo. Vou colocar ele como inteiro, tá? Não fala se é número, não fala se é nada, eu posso usar inteiro. Então, vou entrar com um dado inteiro. Entre com o valor de A. E aí eu tenho também uma variável B, né? Então, vou usar essa mesma estrutura aqui. Vou só trocar por B. Aí eu tenho que dar um print A e um print B. Print A e um print B. Só que o A tem que estar dentro do B e o B tem que estar dentro do A, ou seja, invertido, né? Então, para mim inverter, como eu posso fazer? Eu posso criar uma variável C, né? Olha lá, o C recebeu o conteúdo do A. Ou seja, então guardei o valor de A, né? Aqui dentro do C. E aí, agora, então, o B, o A, pode receber o valor de B. Ou seja, eu peguei o que estava dentro do B e coloquei dentro do A. Você fala, mas você perdeu o A. Não perdi, não. Eu guardei ele dentro do C, né? E aí, agora, eu posso pegar o valor de C, que era o meu valor antigo de A. Ó, valor antigo de A. Aqui, ó. Estou guardando. Estou salvando o A. Vou colocar salvando o valor de A, tá? Aqui, ó. Aqui eu salvei o valor do A, né? Porque eu peguei o valor do A e coloquei no C. Peguei o valor do B e coloquei dentro do A. Tranquilo. Peguei o valor de C e coloquei no B. Dessa forma, o que estava em A foi parar em B e o que estava em B foi parar em A. Vamos ver se isso funcionou? Vou colocar aqui 2 e colocar aqui 5. Então, ó, só vou colocar aqui só uma firula aqui, só para ficar mais bonitinho, né?
Mas deu para ver que estava certo, né? Então, o que importa é isso. Opa, o meu 2 pontos ficou fora do lugar aqui. Beleza. Então, só fazendo essa impressão aqui novamente. Vou colocar o 5 no A e o 3 no B. O B era 3, o A ficou com 3. O A era 5, o B ficou com 5. Ou seja, a gente conseguiu fazer a troca de variáveis, né? Todas as vezes que eu preciso pegar eu tenho só dois potes, e eu quero pegar o conteúdo de um, colocar dentro do outro e trocar do outro por um, eu tenho que segurar o conteúdo de um em algum lugar, né? E esse conteúdo de um eu segurei numa variável auxiliar. Então, C é uma variável auxiliar, tá? Compreendido, pessoal? Eu coloquei aqui o comentário, só para depois eu disponibilizar o meu Colab para vocês, e vocês saberem o que é que a gente estava fazendo, né? Inclusive, eu quero até colocar aqui, ó, essa aqui é a questão, que depois dessa aula eu vou compartilhar esse Colab, né? E aí você já tem as soluções dessas questões. Então, questão número 5. Eu vou colocar essa aqui como questão 1-2, tá? Ela mata a questão 1 e 2 da nossa lista. Perfeito? Perfeito, pessoal? Alguma dúvida? Podemos ler a próxima? Não fiquem intimidados, né? Vou colocar aqui. Vamos ler aqui nossa questão de número 6. Questão número 6 também é de graça, não é? Porque elaborar um programa que calcule e apresente o valor do volume de uma caixa retangular utilizando a fórmula volume recebe o comprimento vezes largura vezes altura, né? Então, a verdade, você vai solicitar para a pessoa qual que é o comprimento, qual que é a largura e qual que é a altura, fazer a multiplicação dos três e escrever o volume é igual a essa multiplicação. Alguém teve dificuldade? Não é vergonha falar que teve, tá? Às vezes teve alguma diferenciação. Nossa, eu coloquei, percebi. Essas questões são bem interessantes por conta disso. Eu quis escrever, né, mas ela se parece idêntico com a questão número 1. Né? Se você tem a resposta da 1 ali, você pode usar isso para fazer, tá? Que é só perguntar os três, multiplicar e colocar. Igual a da data também, por isso que eu até nem fiz. É a mesma coisa também, é só processar mesmo. Mas se houver dúvida, tiver mais necessidade, eu até resolvo. Número 7. Ler dois valores inteiros representados pelas variáveis A e B e apresentar o resultado do quadrado da diferença do primeiro valor, variável A, em relação ao segundo valor, variável B. Talvez tenha sido estranho, né? Só o jeito, né? E aí a interpretação pode ser que provoque alguma coisa, né? Qual que é o quadrado da diferença do primeiro valor em relação ao segundo? Como é que vocês fizeram? Ou tiveram muita dificuldade? Professor, a 7 eu fiz com a função max do Python mesmo. Como você já conhece umas funçõezinhas, né? Aí dá para fazer. Eu fiz ela pensando, será que pode usar a função ou tem que fazer no if?
Pode. Não tem if ainda, nós não aprendemos if. If é a aula de hoje, que a gente ia fazer, né? E a gente está aqui respondendo. Opa, podia usar não, então? Então não podia usar, é? Considera que você ainda não sabe if. Mas não precisa disso, isso aí é bem simples, né? O quadrado da diferença é o que o Arthur colocou ali na linha mesmo. A menos B elevado ao quadrado. Quadrado da diferença de A por B. O Decivan comenta lá que usou na 5 a questão de uma propriedade, na verdade. Mas a gente ainda não está trabalhando com variáveis mistas, então por isso que eu não fiz dessa forma, viu, Decivan? Mas dá para ser feito desse jeito, sim, que você nos trouxe como solução aí. Então, aqui não tem uma grande necessidade, não. Na verdade, é só questão de interpretação mesmo, né? O quadrado aqui, talvez seja a única coisa que possa ter dado dificuldade. O quadrado é 2 asterísticos. É a única dificuldade dessa questão aqui mesmo. Dá até para a gente pegar aqui, ó. Essa questão, ela se parece com essa aqui, né? Então, ó, eu posso pegar um pedaço dessa aqui para trazer para cá, ó. A questão número 7 pede um valor A e um valor B, né? Então a gente já tem uma parte iniciada. E pede para ele imprimir o quadrado da diferença de A por B, é isso? O quadrado da diferença de A por B. A menos B é o quadrado. Aí usou propriedade, né, Leia? Propriedade, quadrado da diferença, a diferença dos quadrados, né? Aquele negócio todo. E aí, isso é A ao quadrado menos 2AB, B mais B ao quadrado, né? Dá para fazer da forma simples ou dá para fazer dessa forma mais complexa? Eu acho que deve dar o mesmo resultado. Só rodar. O meu aqui deu 9. O seu daria... Estamos fazendo o teste aqui. Estou copiando o que a Leia colocou como solução do dela. E aí eu vou printar aqui. Só para ver se a solução sua se parece com essa aqui, tá? O D maiúsculo aqui. Que a Leia foi lá na propriedade matemática. Mas vamos ver se vai dar certo. 5 e 3. Deu igual, viu? É por isso que eu falei, eu acho que dá a mesma coisa. Viu só como que a ferramenta da programação é boa? Né? A gente conseguiu constatar aqui, inclusive, que uma propriedade é aquela propriedade, né? Quadrado da diferença é a diferença dos 2 quadrados. Então dá para fazer aqui dessas formas, né? A gente apropriou aí e conseguiu fazer aqui, né? Vou colocar só solução alternativa, tá? Solução alternativa. Só para ficar aí registrado. Vamos lá. 8. Preocupado com o valor do dólar, uma importadora pede para os alunos do BI analisarem o problema, elaborar um programa para apresentar o valor da conversão em reais de um valor lido em dólar. O programa deve solicitar a cotação do dólar. Esse também é só conta, né? Simplesinho, né? Como é que é? Você vai solicitar o valor do dólar e vai solicitar a cotação, vai multiplicar um pelo outro.
né? Então, quantos dólares? 5 dólares. Qual o valor do dólar? R$5. Então ele vai falar lá, R$25. Só isso. Alguém teve dificuldade nessa aqui? Teve alguma questão que encontrou? Falou que não está vendo o que está sendo digitado, é essa tela aqui. Estava mostrando, não? Sim, mas o que está colorido está me dando muito reflexo. É aquela questão que eu comentei agora há pouco. As letras em amarelo, não estou conseguindo ler. O branco fica ruim. Eu vou mudar aqui, só um pouquinho. Vou ter que mudar o meu zoom aqui. Aí vocês me falam o que fica melhor. Na verdade, eu acho que assim talvez já fique. Ficou melhor assim, Rosimei? A luz, professor, da tela irrita o meu olho. Eu estou com óculos escuro. Ixi, mas desse jeito aqui ficou melhor? Ou ficou pior? Me ajudem aí, porque para mim aqui não muda. Porque aí as letras ficam tudo na mesma cor. Aqui? O vermelho é melhor de eu enxergar do que aquele amarelo. Ah, tá. Mas aqui ficou melhor, então? Sim. Então tá beleza. Pode falar desse Ivan? Professor, lá na B da 8, eu tinha entendido que era para fazer uma variável perguntar o valor atual, outra variável para perguntar um valor anterior, e aí pegar a porcentagem que é maior ou menor. É isso mesmo? Eu acho que aí é na B, né? Deixa eu ler a A aqui e a B para a gente poder... Qual o valor para o dólar de hoje, como faria, né? Ou seja, é só multiplicação, né? 25 vezes o valor do dólar, 25 reais, né? No exemplo que eu tinha falado, 5 dólares a 5 reais cada, só para facilitar as contas. Na B, considerando uma nova implementação, como faria uma análise no dólar, considerando o dólar anterior? Apresente a porcentagem de aumento ou redução. Aí é bem interessante, porque o que vai acontecer? Aí está a questão de verdade, né? Então, o que eu quero? Eu quero calcular, então, que, por exemplo, deu 25 reais hoje. Só que o dólar amanhã, em vez de 5, é 4,5. 4,5 vezes 5 dá aí... qual é o outro número? 3, né? Pulou para 3. 3 vezes 5 deu 15. Estava com 20, né? O valor era 20. Então, diminuiu. Quanto por que diminuiu, né? Então, o que a gente quer saber é como que você vai calcular a porcentagem, né? E como que a gente calcula uma porcentagem de aumento ou de redução, né? Você pode pegar o valor atual menos o próximo valor, né? Ou seja, suponhamos no nosso exemplo, 25. Deixa eu ver se... Acho que dá, né? Não sei. Só colocar o Excel aqui, só para poder ficar mais fácil, porque eu vou falando aqui, né? E, de repente, não dá para acompanhar o raciocínio. Ó. Só porque a ideia nossa é exatamente a seguinte, ó. Então, você vai ter uma variável que vai perguntar o valor do dólar hoje. Eu citei um exemplo que hoje o dólar é 5. E aí, o valor do produto. O valor do produto em dólar. É a parte A da questão, né? A parte A da questão era: você tem uma cotação do dólar, você tem um valor do produto em dólar. Vou colocar aqui 12 dólares, por exemplo. E aí o que você ia fazer é simplesmente uma multiplicação, né? Essa é a parte A da questão. Isso acho que não tem dificuldade, né? Porque é só capturar os dois valores e multiplicar mesmo. Agora a parte B.
A parte B é, eu tenho um dólar do outro dia, né? Então, vou chamar isso aqui de dólar ontem. Já é amanhã. O dólar caiu para 3. O produto continua o mesmo valor. E aí? Eu tenho aqui uma redução, né? Só puxar aqui. Eu tenho uma redução. Ele saiu de 60, que é 5 vezes 12, para 3 vezes 12, 36. Com certeza o pessoal ia comprar tudo que precisasse, né? Um dia para o outro acontecer isso no dólar. Então, quanto que diminuiu? Agora é a chave da questão, né? Quanto diminuiu? Eu posso fazer assim, ó. Pegar o dia de ontem menos o dia de hoje e dividir pelo dia de ontem. Aí eu sei qual que é o valor da redução. O Decivan aí mandou aí uma solução também. Ele pega lá. Mas Decivan, você está usando o if, else, a gente ainda não está usando if, else. Vamos fazer essa questão sem if, else por hora, tá? Então, ó, é mais simples a questão. Eu vim aqui e descobri isso aqui, ó. Ah, tá. E se fosse ao contrário, Leonardo, o que ia dar? Se fosse ao contrário, o dólar subiu, né? Então, eu posso falar que ontem, em relação a hoje, diminuiu ou aumentou, né? Que ficou invertido, né? Deixa eu colocar o ontem em relação a hoje. Ontem em relação a hoje... aqui está ontem. Ontem, em relação a hoje, a gente teve um aumento, quando deu negativo, de 80%. 0,8%. 80%. Se eu tivesse uma redução, aí eu colocaria uma redução de 0,4%. Né? Então, assim... Eu posso colocar só o número, porque por hora a gente está sem o if, né? A gente ainda não está comparando. Então, a ideia dessa questão era só que você calculasse mesmo, né? Qual que é o valor? Isso aqui está em percentual, né? Variou em 40%, variou em menos 80%. Não tem problema, né? É chamar aumento de variação. Variou em tantos por cento. E aí, beleza. Então, essa seria a questão de número 8. O que é que faz? Vocês tiveram dúvida? Então, vamos fazer. Opa. Vamos fazer ela aqui, ó. Então, vamos fazer a nossa questão aqui. Então, nossa questão vou colocar a cotação de dólar primeiro. Cotação do dólar. E aí eu vou entrar ele como um float, input, tipo, cotação do dólar hoje. Beleza. Pedir a cotação do dólar e vou pedir o valor do produto, né? Valor produto. Vou colocar até assim. Float. Input. Qual o valor do produto? Vou fazer o A da questão aqui só para a gente poder ter ele. Né? O A é exatamente isso aqui, né? O produto custa em reais. Cotação. Cotação dólar. Dólar. Multiplicado pelo valor produto
em dólar. Essa aqui é a parte A da nossa questão, né? Onde a gente tem lá o valor do dólar, o valor do produto e o custo dele. E aí o que eu posso fazer é perguntar qual que é o dólar no outro dia agora para a gente poder fazer essa ampliação para a linha B, né? Deixa eu só... Esse é o número 9, hein? É 8. É a 8, né? Só para ficar anotadinho aqui certinho. Questão número 8. Então, na questão número 8, a gente tem isso aqui. E eu posso perguntar também qual que é o valor do dólar. Eu posso decidir, né? Posso chamar aqui de ontem e hoje. Ó. O efeito comparativo, eu vou ter o dólar de ontem e o dólar de hoje, tá? E aí, se eu tenho o valor de dólar de ontem e dólar de hoje, vou falar aqui que isso aqui é A. Eu posso fazer isso aqui, né? Vamos fazer a conta aqui primeiro. Chamar de variação. Variação vai ser igual. Vou abrir parênteses aqui e vou calcular. Eu tenho esse aqui, que é o valor de hoje. Posso fazer por valor, posso até fazer pelo dólar, vou fazer por valor só para ficar bem. Tenho o valor de hoje e tenho o valor de ontem. É só multiplicar pelo dólar anterior aqui, ó. Só mostrar aqui para vocês quanto que variou no produto, ó. Tá, dólar ontem é 3, dólar hoje é 5, mesmo exemplo lá. E o valor é 12. Variou em 60, desculpa, o custo é tal, esqueci de imprimir, né, a variação. Dólar ontem, dólar hoje, valor do produto. Por exemplo, se eu tivesse feito simplesmente dessa forma, eu poderia pegar, então, o custo ali, né, que é 60. Qual que foi a variação de ontem para hoje? R$24. Só que essa variação de R$24 eu quero saber ela em porcentagem, né? Então, porque o exercício nos pede em porcentagem. Se eu pedisse só uma variação simples, eu poderia só simplesmente formatar essa resposta ali. Mas o exercício fala aqui, apresente o porcento de aumento ou redução no dólar em relação ao dólar de hoje. Então, beleza. Então, por isso que a gente não deixou a questão simplesmente fornecer o valor que variou. Mas ele pergunta qual que é a porcentagem dessa variação, né? Então, para a gente colocar a porcentagem dessa variação, a gente vai ter que pegar... Eu posso fazer assim, ó, vai ficar dar uma melhorada nessa conta aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. Só para não ficar ruim para vocês, fica mais fácil de entender, tá? Valor hoje. Valor ontem. Ó, eu fiz só assim, ó. Fiz duas variáveis aqui. Uma chamado valor hoje e outra chamado valor ontem. O que a gente tinha feito era simplesmente isso, né? Valor hoje menos valor ontem. Era exatamente isso que a gente tinha feito. Eu só separei para ficar mais organizado, né? Entre essas questões. Só que para a gente saber uma porcentagem, eu posso tirar a variação e dividir pelo que está me perguntando. Ele pergunta que é pelo valor de hoje, né? Então, valor hoje. Então, só fiz isso. E essa aí é a variação percentual. Então, posso colocar aqui que a
variação em porcentagem de... Bom, só para ficar bonitinho, porque como eu estou fornecendo aqui um valor e vai ser 0, alguma coisa assim, eu posso só multiplicar por 100, só para falar que é em porcentagem, já está em porcento, né? Então, ficaria assim a nossa resolução. O valor de ontem do dólar é 5, ou para 3, né? É 5. 5, valor de hoje 3, produto 12. Produto custa R$36, né? Deixa eu só colocar aqui a letra B. E na letra B, a variação em porcentagem de 66 menos 66,6666%. Deu uma dízima aí na nossa porcentagem. Como a gente ainda não está formatando o número, a gente não se preocupa com isso, tá? Então aqui a gente resolveu a letra A e a letra B. Pode falar, Vitor. Uma dúvida que eu tenho é que você falou sobre alguns erros que a gente está tendo nos exercícios, mas que, por enquanto, tá tudo bem com relação a eles. Esse aqui é um, por exemplo, sabe? De não formatar a porcentagem, deixar um número. Tá? Não, mas eu ia perguntar com relação a gente pedir uma informação que ela é inútil para o que está querendo ser calculado. Porque o valor do produto, ele não tem utilidade em cima da variação. Então, a gente está pedindo uma informação que é irrelevante para a questão. O que acontece? Ela é relevante só para A, né? Então. Só para a letra A. A letra B eu posso fazer ela, até comentei aqui na hora da solução, né? Eu falei assim, nem precisaria saber o valor do produto, porque eu posso fazer isso só pelo valor do dólar, né? Quanto o dólar variou, é a mesma coisa, não é? Por exemplo, vamos ver se né? Já que a gente está aqui, né? Print. Se eu pegar aqui, ó, o dólar, eu chamei cotação dólar anterior, né? Cotação dólar ante. Aqui, ó. Então, eu também poderia fazer dessa forma. Só pela cotação do dólar. Só vou calcular a porcentagem pela cotação do dólar, que é a cotação do dólar hoje menos a cotação do dólar anterior dividido pela cotação do dólar. Mesma coisa, né? Vamos ver se dá certo? Opa. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, que eu fui mais rápido do que o executor aqui. 5, 6 e 12. Foi invertido ali porque era... Lá em cima eu coloquei anterior, hoje menos ontem, né? Ficou só invertido porque está invertido ali, as variáveis, né? Ficou anterior sobre ontem, mas daria certo, né? Aí o número mudava. Mas dá para fazer, né? O Everton colocou aqui que 5 menos 66,66 dá 3,33. Né? Mas acho que é mais fácil deixar, já que o exercício estava, né, com valor e tal, mantenha, porque você viu que facilitou. Mas dava para fazer pela variação mesmo. Era só inverter ali aquela variável que eu coloquei lá. Acabei não invertendo ela, só apaguei, né? Deixa eu inverter aqui. Fica fácil, né, testar as coisas no computador, não é? Na matemática o negócio era canseiro, não era? Imagina aquela conta quando é grandona, você tem que ir em várias linhas e tudo, né? Então, na verdade, quando a gente está usando o computador, fica mais fácil. A gente dá testa para ver se realmente dava certo e não tem medo nenhum de fazer isso. Né? Acho que eu esqueci de colocar antes aqui. Então, assim, é desse jeito mesmo. Vocês vão testar bastante coisa, vocês vão ver que realmente
a gente consegue, ou seja, não dá certo, vamos fazer só pela variação. Não fica legal. Então, a gente já testou, tirou a prova aqui, de que se eu fizesse somente pela variação, eu teria um probleminha na execução do meu exercício. Beleza. Vamos para o nosso próximo aqui. Número 9. Construir um programa que leia 3 valores numéricos inteiros, A, B e C, apresentar o resultado final do valor do quadrado da soma dos 3 valores lidos. Também é tranquilo, né? Quadrado da soma, né? Também é a soma dos quadrados, né? Então tá tranquilo. Apresente qual quadrado do maior valor. Né? Esse aqui, na verdade, como você ainda não sabe o if, não sabe comparar quem é o maior, você vai perguntar assim, em ordem, né? Forneça o maior número, forneça o número do meio e forneça o menor número. Só isso. E a pessoa vai digitar e você sempre vai saber que o maior é o primeiro, ou o maior é o último, né? Aí vai depender do seu enunciado. É a única estratégia que você vai adotar aqui de diferença, né? Porque, lembre, você não consegue comparar quem é o maior, né? Porque você só entra e sai dados. Então, como você só usa isso, então o ideal é que você só faça dessa forma, né? Faça a solicitação. Alguém fez de alguma forma diferente? Sem usar if? A Isadora fez. Quer comentar, Isadora? Pode comentar. A Isadora usou uma propriedade, né? Dá para fazer isso com propriedade, descobrir qual é o maior valor, mas considerando que ninguém vai usar nenhuma ferramenta assim, o ideal seria o que eu comentei, né? Forneça o maior número, forneça um número intermediário, forneça o menor número, né? Fazer usando função max, função list, fazer comparativo, tal, você podia ter solucionado com... Vamos tentar, na medida do pessoal que já sabe, né? Tenta usar as ferramentas que tem, dá uma testada em você mesmo, sabe? Porque lá mais na frente, o que vai acontecer? Daqui a pouco... Daqui a pouco a gente está usando isso aqui, ó. Ou a gente está usando alguma coisa, né, de data science, ou a gente está usando alguma coisa de análise dos próprios dados. E aí, com certeza, você não vai saber lá mais na frente. Então, você vai ter que aprender a usar as ferramentas que você tem. Então, por isso é um teste de paciência, de imaginar assim, eu não sei if ainda. Por mais que eu sei fazer um if, deixa eu tentar fazer 100. Tentem dar uma segurada nisso, porque daqui a pouco nós vamos usar umas coisas ali, e aí você vai falar assim, poxa, realmente, mas e aí, como é que eu vou resolver isso? Você vai usar tudo o que você tem, o que você aprendeu, mas lá mais na frente eu falo, tem mais uma função aqui, beleza, tá. Então, a gente está chegando nesse nível, tá? O Lucas está falando que sem aprender até agora não tem como, né? Sem usar nada que aprendeu, mas estamos usando o que está aprendendo, sabe? Vamos tentar usar o que está aprendendo o máximo possível. Eu sei que um ou outro vai querer usar algum recurso extra, tá? Esse aqui é tranquilo do B? Do 9? O 9 é só estratégia, né? Quem não resolveu ele ainda já sabe resolver. Usa a estratégia, pergunta qual que é o maior. Digite aqui o maior. Pode até falar, digite o maior, digite A e B. Digite o maior, digite o B, digite o C. Não tem problema. Aí você tá aprendendo a usar Aprenda isso, sabe? Isso é importante também na mentalidade do programador. A gente usa o usuário. Você fala assim, me forneça isso. Você pede para o usuário. Então, como você pode pedir para ele, forneça o maior número. Forneça agora os 2 outros números. Não tem problema algum, sabe? Use o usuário, porque lá mais na frente vocês vão aprender a usar bem o usuário.
Vocês vão aprender a usar, inclusive, outros tipos de usuário, que são hardwares, por exemplo. Você vai solicitar um dado por hardware. Então, você já solicita do jeito que você precisa, e não uma coisa que você não usa. Você vai solicitar por GPS as posições geográficas, mas você não vai usar a altura. Então, solicita só a posição que você precisa sem altura. Para ele não trazer altura para você, você tem que tirar a altura e só considerar as posições iniciais, latitude e longitude do seu GPS, tá? Então, é exatamente isso. Usa o usuário bem. A questão de número 10, eu recebi várias mensagens. Vocês nem imaginam o quanto de mensagem que eu recebi da questão número 10, mas ela é muito simples. Ela, na verdade, ela é mais uma interpretação. Ela é para parecer difícil. Eu comentei até com um ou com outro, né? Ela é só para parecer difícil, mas ela não é de nada. Né? Porque vamos ler juntos? Olha só. Um aluno do BIA colocou uma esfera sólida dentro de um aquário quadrado de 25 por 25, fazendo com que transbordasse alguns centímetros cúbicos de água. A única coisa que interessa aí podia ser qualquer forma, podia ser uma coroa, porque, na verdade, esse problema aí é o problema de Arquimedes, da medida de uma coroa, que o Arquimedes precisava de saber qual a quantidade de... se o rei tinha sido roubado. Então, se aquela quantidade de ouro tinha sido a mesma quantidade de ouro que o rei mandou para fazer a coroa dele, e ele tinha que comparar a quantidade de ouro com a quantidade da coroa. E aí, como é que ele fez? Ele foi tomar um banho para pensar. Na hora que ele entrou dentro da banheira, ele viu que subiu uma quantidade de água que era correspondente ao tamanho do corpo dele. Aí ele falou, então agora eu já sei como é que eu vou medir, né, se o rei foi roubado ou não, se a quantidade de ouro da coroa dele é a mesma quantidade de ouro que ele forneceu para fazer. Né? E aí surgiu, eureka! Né? Achei a solução, né? Exatamente aí. Foi aí a expressão eureka. Né? Então é exatamente isso. Né? Esse exercício é só uma brincadeira, na verdade. Né? Exatamente. O Gabriel comentou aí, reza a lenda que ele saiu pelado mesmo, andando pela cidade, porque assim já sabe da solução. Já que o cara é considerado doido mesmo, sair pelado é coisa normal pro doido. Né? Exatamente. O Lucas tá aí. Então, programador tem muito disso, viu? Exatamente. Programador, o que acontece? Você tá ali tentando achar uma solução, não vem. Aí você sai... A hora que você vai tomar um banho, a hora que você vai fazer alguma coisa, fala, poxa, é desse jeito que soluciona. Aí você sai correndo e vem resolver o problema. Às vezes pelado, igual Arquimedes. Né? Vamos lá. Muita coisa aí não tem nada a ver. Saber o tamanho do aquário não vai fazer muita diferença para esse exercício. Né? Desde que e saber que a esfera é sólida, saber que a esfera não é sólida, isso também não muda muito para esse tipo de exercício ali, já que a gente não está mexendo na densidade dessa esfera, mas no volume de água que ela está jogando. Então, ela pode ser menos densa ou mais densa, porque eu quero calcular só a questão do volume da esfera. Sabendo que a esfera entrou justa no aquário, outra coisa que não tem nada a ver, ela podia ter entrado de qualquer jeito. O importante é que ela sai a quantidade de água, né? Então, assim, isso aí também era irrelevante. Lembra que eu comentei com vocês da outra vez que, às vezes, o usuário vai te comentar coisas que você vai descartar da programação? Isso é criar uma mentalidade de desenvolvedor, onde, na verdade, o que interessa para você é capturar o que te interessa mesmo do problema e descartar o que não é parte do problema. Isso é uma das coisas muito importantes para se aprender, né? A partir da informação esfera justa, a gente não chega no valor do raio? Olha, não sei, né? Não sei o que era justo. Se efetivamente ela entrou justo de verdade, né? É melhor calcular. O raio não vai ser metade do quadrado. A tendência era para ser, né? Daria para fazer. E deu? Não sei. Vamos ver.
Então, o Lucas... Desculpa, professor. Pode falar. Nossa, desculpa. Sem problema. Porque eu entendi que justo significava que ela estava exatamente do tamanho e que ela entrou ocupando os 25 centímetros. Então, o diâmetro seria 25, o raio 12,5, e a partir da fórmula que está fornecida aqui, de 4/3 de Pierre, eu cheguei no volume. E deu a mesma coisa do volume deslocado de água? Eu não sei, eu só consegui fazer essa parte. Porque, na verdade, o que aconteceu? Ó? Sabendo que a esfera entrou justa, qual o peso da esfera? Utilize a fórmula, né? Então, você está perguntando o raio dela. Então, o que acontece? Pode ser que a pessoa que, quando digitou o raio, digitou raios diferentes, né? Essa informação de entrou justa pode servir para você calcular o raio, né? Você falar que o raio dela é metade do diâmetro, e aí dá os 12,5, e aí deve dar exatamente a sua conta. Mas se ele digitou raios diferentes, digitou 10, 5, 20 até, de raio, que não cabia, né? Ia dar um volume diferente. Pode falar, Gabriel. Botão errado. Eu acho que o problema para o pessoal aí é ignorar as informações desnecessárias, mas assumir, fazer algumas assunções para completar a informação necessária que falta. Porque quando fala assim, do aquário e tal, mas... Primeira coisa que eu pensei assim, olha, bora fazer que nem em física, né? Fala assim, atrito é desprezível, considere e tal. Fala assim, o aquário, vamos supor que ele está cheio, por exemplo, né? Já facilita. Né? Então, o volume da água deslocado, né? O volume que vai transbordar vai ser igual ao volume da esfera afundada. Exatamente. Você fala assim, e daí como é que isso ajuda, né? E daí você pensa, mas daí ainda tem dois casos, né? Se a esfera afunda, não tem o que fazer. O máximo que eu posso dizer é, olha, eu sei que a massa dessa esfera é maior do que X, porque é o valor que precisa para ela afundar aí, né? Mas se ela flutua, né, então é só você fazer que nem... Inclusive, é o mesmo processo que eles usam para medir o peso de navios, né? Se você ouve lá assim, o navio de... inclusive, o nome em inglês para o peso do navio é displacement, que é deslocamento, volume de água deslocado. Então, é só pegar lá a fórmula da física, assim, está flutuando porque peso e empuxo estão equilibrados. Peso, massa vezes gravidade, empuxo é gravidade, densidade e volume deslocado. Gravidade dos dois lados, corta, massa é igual a volume vezes densidade. Como é água, densidade é igual a 1. Volume é igual a 1. Pronto. Aí, assim, digite o volume deslocado. Uhum. O peso é igualzinho ao volume deslocado. E daí, se é em centímetros cúbicos, você não precisa nem fazer conta nenhuma, no fim das contas. Exatamente. É só retornar de volta. O Everton comenta de materiais. O que importa para nós aqui nesse exercício é o volume de água deslocado. O volume de água deslocado é o peso para nós. Então, não vai interferir se foi até o fim, se foi até metade, porque o peso vai ser o volume de água deslocado exatamente. Não sei se é aproximadamente 4. Depende do tamanho do raio que você colocou ali, né? E aí isso vai dar uma variação aí nos exercícios, mas essa é a mágica do negócio. Mas o que importa é que nesse exercício, esse exercício aqui foi colocado só para isso, sabe? Só para mostrar que mentalidade do desenvolvedor. Ou seja, você vai ali e vai descartar o que você não acha interessante, vai considerar só o que você acha importante. Se você quiser simplesmente perguntar qual que é a quantidade, qual raio, pegar o volume e falar que o volume é igual ao peso, já resolveu o problema. Você não precisava fazer mais nada a não ser isso, nem ficar conjecturando muita coisa, né?
O Lucas pergunta como eu resolveria. Eu vou resolver do jeito mais simples. Eu sou um programador que quero resolver um negócio rápido, então vou resolver do jeito mais simples. Depois a gente vê se precisa fazer algum ajuste com a refatoração. Mas inicialmente eu poderia simplesmente pegar essa fórmula aqui, ó. Me forneça o raio da esfera. Não precisaria de muita coisa. E aí eu já sei que o volume vai ser igual ao peso, porque a densidade é 1, né? Então, quando a densidade é 1, peso é igual ao volume. E pronto, né? Também teria como eu fazer, né? O raio ao cubo aí, né? Mas já que eu tinha essa fórmula ali, eu poderia usar essa fórmula ali, né? Mas a massa deslocada de água é igualzinho do volume da esfera, né? Ou eu poderia também perguntar qual foi o volume deslocado e calcular o raio, né? Também. E aí, raio ao cubo, eu sei o volume da esfera. Também. Mas a ideia é assim, ó. Resolvam do jeito mais simples. Como foi colocado esse exercício e como seria o resultado dele mais simplista possível. Né? Se eu considero que o peso é igual ao volume, então vou simplesmente pegar essa fórmula aqui e usar ela. E aí você vai lá pensar em empuxo, gravidade é 10, dá 10 vezes a massa, mas aí aqui você não calcula a massa aqui divide por 10. Dividiu por um lado, multiplicou pelo outro, ficou 1. Então aí não vai gravidade de um lado, né? Gravidade do outro, multiplicou e dividiu, exatamente, deslocamento, mas é 1 vezes, é exatamente isso, né? Então o peso aí já vai ser igual, né? Então assim, ó, se você simplesmente pegar esse exercício e fizer isso aqui, ó, perguntar o raio e calcular isso aqui já serve, olha só. Questão 10. Jeito simples. Se eu fizer do jeito simples, eu pergunto qual que é o raio dessa esfera, eu vou ter um peso para ela. Se eu considerar lá assim, isso aí vai envolver muitas coisas, mas o resultado é esse. É só interpretação. Esse exercício é simples. Ele era só para interpretar mesmo. E para brincar com vocês, mostrar que Arquimedes, lembrar da Eureka, conversar, né? Aí, Rosimeira, achei que precisava de inverter a fórmula. Se eu for perguntar o volume, eu inverto a fórmula, mas ali eu não perguntei o volume, perguntei o raio, aí eu não preciso de inverter a fórmula. Então, professor, empaquei nesse ponto, não consegui. É só você achar algumas interpretações. Aí você fala assim, não, mas eu quero fazer pelo volume, porque falou volume de água, eu quero ser preciso, né? Aí o que você pode fazer? Você pode escrever o volume ali e pegar aqui, ó, se está multiplicando pelo raio, passa, né, o volume vai estar de cá, eu quero saber o volume, não, eu tenho volume, né, e não tenho raio, então eu posso fazer isso ao contrário, pegar o raio e multiplicar por cubo e fazer pelo raio. Você falou que essa questão era brincadeira, mas a cada vez que citava lá no grupo era 200 mensagens. Né? É porque você pode interpretar ela de N jeitos.
Você pode interpretar ela e começar a conjecturar e tudo, mas ela é uma brincadeira mesmo. É para que vocês realmente vejam que você tem 1001 soluções. Algoritmo é um negócio que não se tem uma única solução, você tem muitas soluções possíveis, né? Você pode dar várias voltas e resolver de N formas. Aí, o que vai valer? Resolva da melhor forma, do modo mais simples, né? Com mais eficiência, mas do mais simples possível. Simplifique para você. Pode falar, Vitor. Então, eu queria entender se o volume não vai ser igual à massa, o volume vai ser igual ao peso, porque eu estou entendendo que o volume vai ser igual à massa, não? O volume de água deslocado, como ela é densidade 1 na gravidade, vai ser o mesmo peso do objeto. O mesmo peso, não a mesma massa? Porque eu achei que eu ainda ia ter que multiplicar esse resultado do volume. Eu fiz assim, né? Eu tinha entendido que esse resultado do volume, né, que foi a forma como eu calculei a partir do raio 12,5, ia ser a massa. Eu ainda peguei e multipliquei esse valor por 9,8. Não, imagina lá, um aquáriozinho. Você foi lá e colocou uma bolinha de 5 quilos. Ela desceu ali, ela tem uma densidade compatível, então ela vai deslocar uma água e vai jogar a água lá. Se ela jogou essa água fora, provavelmente ela jogou muito próximo, porque a gravidade dá 9,6, né? Ela vai jogar uma quantidade bem próxima de água fora, né? Então, assim, você coloca ela lá, ela vai descer e vai deslocar uma quantidade de água próxima do volume dela. Considerando que o volume dela seja compatível, ou seja, que ela vai ficar submersa na água ali, então vai deslocar mais ou menos as coisas. Aí o Everton tá comendo, mas 12,5 não entraria, não sei o que tem, porque dá em cima do tamanho do aquário, não entra tudo. Lá fala, entrou justamente por conta de uma coisa também, que ela entrou, que ela não ficou travada. Porque se ela ficar travada também, significa que aí eu comprometi a quantidade que ela desceu, né? Porque se eu comprometer, fala assim, só entrou a metade, então ela ficou presa. Então, se ela ficou presa, então menti no peso. Então, não posso falar que o peso dela é exatamente a quantidade de água que eu consegui deslocar, né? Isadora foi ali, né? Mas esse aí era um exercício, o último exercício sempre. Vai ter uns exercícios desse jeito misturado aí nos nossos listas, né? Que são exatamente para você, né? Que permite você pensar, né? Isso é bom, né? É um momento interessante aí do exercício, né? Mas sigam esse caminho, sigam o caminho mais simples, né? Provavelmente vai estar dada a resposta no próprio exercício. O resto é tudo jeito que você fica pensando aí se uma coisa é ou não é, tá? Mas vá pelo caminho mais simples, né? Não precisa de... Lembra que você pode perguntar para o usuário. Você não está solucionando uma coisa matematicamente sozinho. Você pode perguntar... né? Exatamente, o Decivan falou, todo mundo deu uma solução, mas todo mundo estava certo, né? Porque é o jeito de programar, né? Você programa, você pode achar várias soluções. Pessoal, só mostrar para vocês aqui o Classroom. Provavelmente deve ter chegado para vocês já um novo exercício aí, que a gente vai usar na próxima aula. Essa semana minha está mais complexa. Então, por isso eu deixei programado uns exercícios aqui. Eu já montei aqui, ó. Eu mostro para vocês. Vou reagendar um aqui. Eu tinha deixado aqui programado. A ideia é que a gente falasse hoje sobre if e na próxima aula o laço de repetição. Eu vou, inclusive, alterar a nossa data aqui de programação para isso aqui, para a semana que vem. E aí, o que a gente vai fazer? Essa semana, a minha intenção
é que a gente, então, já faça nosso início aí na... Vou deixar por enquanto aqui. Então, essa semana, né, já chegou para vocês aí, que eu tinha deixado programado, chegou o material aí, ó, eu programei para o início da aula, inclusive com uma lista de exercícios sobre eu deixei o material do IF aí, então nós vamos aproveitar isso aí. Como a nossa aula já terminou, o horário aqui eu já tenho uma próxima aula, e também fica demais, gostaria que vocês dessem uma olhada nesse material aqui. Eu fiz ele bem, sabe, tipo apostilinha. Inclusive, se você tiver me perguntado, já que estou mostrando o livro hoje, talvez você tenha a preocupação que alguns me disseram. Alguns me perguntaram, que livro você me recomenda, né? Qual que é o livro que você vai recomendar para a aula? Eu vou falar, eu não vou recomendar nenhum. Porque a gente já está pegando esses materiais e filtrando para ali. Você pode procurar naqueles links que eu passei, porque, na verdade, a gente está usando vários livros. Então, estou usando esse livro aqui, que é o Problemas Clássicos de Computação, por isso que esse 10 está aqui, ó. Esse 10. É um dos programas que está dentro do Problemas Clássicos. Estou usando o Python sem mistério para poder copiar. Tem até um exemplo do if lá, está no Python sem mistério. O Guia do Mochileiro Python. Esse aqui são outros. O Python Levado a Sério também, é um livro legal, tem algumas coisas interessantes, né? São básicos, mas são legais. Algumas coisas que a gente faz também, está no Matemática com Python, aqui. E o Black Hat Python também, que é Python para segurança. Então, a gente vai ter umas coisinhas. Fora os outros ali de Python para Data Science, também a gente vai usar. Então, assim, se você pegar qualquer um dos materiais de Python, já serve, tá? Dá só uma olhada aí, que tá legal. Esse aqui é o seguinte, eu deixei, então, um material sobre estruturas condicionais para vocês. Eu acho que tá uma apostilinha mesmo, coloquei o mais bem explicadinho possível, uma introdução mesmo. Fiz parecido com o que eu tinha feito num vídeo para o pessoal aí, que eu chamei de Python do zero absoluto, né? Coloquei até um zero lá, para ser realmente um negócio mais compassado, para explicar, porque agora já realmente começa a entrar em alguns fatores que são interessantes aqui, né? Então, aqui, efetivamente, é o início da estrutura condicional mesmo, sabe? Então, a gente está começando mesmo a trabalhar estruturas condicionais e utilizando algumas características delas. Então, gostaria só que vocês dessem uma olhada, né? E para que a gente possa, na próxima aula, fazer essa introdução ao condicional com vocês e vocês tenham aí a possibilidade de ter esse aprendizado bem tranquilizado aí, um modo mais tranquilo possível. Não se preocupem com a lista de exercícios que está publicada, ela não vai nem ser cobrada na data que está lá, eu vou jogar para frente, né? É porque realmente foi publicada com a intenção de que hoje a gente conseguisse fazer pelo menos uma parte lá. Mas foi bom ter falado bastante sobre a lista de exercícios, né? Porque ela está formando em vocês uma mentalidade de desenvolvedor. Então, é essa a intenção nossa, né? Tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado de hoje. Né? Mais um dia a gente ultrapassou um pouco mais do horário aí, mas é normal para mim, não importa. Para mim, o que importa é o aprendizado. Quero parabenizar o pessoal aí que, preocupado com a lista, me mandou várias mensagens, conseguiram dar passos muito importantes, inclusive fazer a entrega da lista. Para mim, vocês não imaginam o quanto é importante vocês entregarem a lista, porque é baseado nela em que eu consigo saber o que eu posso colocar na aula e como eu vou conduzir a nossa aula. E só aprende praticando, tá? Não tem jeito. Pessoal, muito obrigado, então, né? E estou aqui à disposição. Lucas, você quer fazer uma pergunta? Só antes de você terminar a aula, professor, eu queria perguntar sobre como que vai ser o seu sistema de avaliação de nota durante a disciplina.
vai ser baseado mais nas listas? Vai ter prova também? Vai Alguma ter coisa para a gente prestar atenção? Vai ter prova sim. O que a gente vai fazer? Ó? Nós iremos fazer da seguinte forma: a gente tem essas listas de exercícios, elas compõem uma nota. A gente vai ter provavelmente uma prova, talvez duas, e mais um trabalho. Por que talvez duas? Porque o tempo é compresso, né? Se vocês viram ali no meu Classroom, eu tinha planejado até uma prova já ali, né? Eu tinha planejado uma prova para o final desse mês, para que a gente tivesse uma prova no final desse mês, uma prova no final do próximo mês e um trabalho para o outro mês, né? Essa era a intenção. E de modo que a gente pudesse ter um momento intermediário aí, por exemplo, se eu ver que o pessoal saiu muito mal numa prova, alguma coisa, para não prejudicar, a gente faria uma outra prova intermediária aí, para ter uma recuperação, né, de nota. Então, a minha intenção é ainda parecida com essa, né, que a gente faça, logo depois do IF, antes de laço, a gente faça uma lista de exercícios para executar uma prova. Porque aí é um momento que dá para fazer coisas bastante interessantes com o IF, né? Mas que ainda dá para você, né, se sair bem e tal, né, recuperar uma nota. Depois a gente vai aprender laços e variáveis mistas, e aí a gente faz uma outra prova. E aí, com laços e variáveis mistas, dá para fazer um outro contexto, né? Você subiu de nível, e depois a gente vai fazer uma avaliação aí, um trabalho, na verdade, utilizando alguns frameworks. E aí a gente vai usar framework de IA, vamos usar o Pandas e as coisas que vocês aprenderam aqui, por exemplo. Não são só Pandas, né? Eu vou passar aqui uns 15 frameworks, e aí grupo a grupo escolhe o framework que vai usar e a gente dá sequência, tá? Provavelmente deva ser assim. Nosso semestre é um semestre mais compresso, né? Então, por isso eu estou bastante interessado em que vocês consigam começar a dar esse passo que a gente deu hoje, que é de vocês conseguirem verificar a aula antes dela ser executada. Se isso der certo, for muito bom, a gente começa a seguir essa sequência. Beleza, Vitor? Pode falar. Eu queria saber, porque como a gente tinha um plano para hoje de um pouco mais adiante do que a gente foi, e se como a gente não chegou lá e em tese a gente teria um horário quinta, assim, na programação, se não tem alguma possibilidade da gente fazer alguma aula mais reduzida quinta-feira para já pegar essa questão do IF, que a gente não matou hoje, não sei se seria viável. Devolvo a pergunta para vocês. Todo mundo pode na quinta, nesse horário, depois da aula do Cedric? A aula do Cedric na quinta, não é? Ele termina que horas? Ele termina nas... Mesmo horário de hoje. Mesmo horário de hoje? Como assim? A gente teve uma aula do Cedric hoje, antes da sua. É a mesma coisa, né? Teve uma aula do Cedric antes da minha hoje? Teve. Tá. Então, às 16 horas é possível para vocês. Já terminou a aula do Cedric. Então, bom, beleza. Eu vou mandar mensagem ali no Classroom, então tá confirmado. Quinta-feira a gente faz uma aula extra. Muito obrigado, professor. Eu preciso só que todo mundo participe, porque como é o IF, né, é um negócio bem... né, não pode faltar o pessoal, tá? Professor, aí vocês me ajudem a mandar no grupo lá. Parece que já apareceu alguém que não pode. A Leia não pode. A gente faz na sexta-feira, não vai perder, não. E aí a gente combina um outro dia para uma... na próxima lista de exercícios eu faço ela num dia alternativo. Porque a lista de exercícios é para quem pode, né? Quem quer, quem pode, tal, a gente marca um horário terceiro. Beleza? A gente consegue ressincronizar esse tempo. Pessoal, então, a gente se encontra na sexta-feira, né? Ou a qualquer momento aí no WhatsApp, na mensagem no Classroom, tá? Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Até mais, professor. Valeu, professor. Obrigado pela aula hoje. Valeu. Até sexta. Falou. Valeu. Daniel Ribeiro da Silva.